chefe da Casa Civil da Presidência da República, às 9 horas, com o ministro Osmar Terra, ministro de Estado da Cidadania, às 11 horas, com o ministro Sérgio Moro, ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, às 11h45, com o vice-presidente Hamilton Mourão, e aí às 14h30, reunião do Conselho de Governo, para, há pouco, às 17 horas, a solenidade de lançamento do Plano Agro-Nordeste. Vamos às informações dos ministérios. Ministério da Infraestrutura. O ministro Tarcísio está realizando um roadshow na Espanha com uma extensa agenda de encontros com os principais operadores de infraestrutura da Europa. O Brasil possui uma série de ativos atrativos e projetos bem estruturados no maior programa do mundo de concessões de ativos de infraestrutura, com projeção de 217 bilhões de reais em investimentos nas próximas décadas. Nas reuniões de trabalho, o ministro tem ressaltado o planejamento sólido e a previsibilidade do programa de concessões do governo Bolsonaro, com um cronograma assertivo para conceder os principais ativos da infraestrutura de transportes. A Espanha é um parceiro estratégico do Brasil, sendo o terceiro país que mais investe no Brasil. Somos ainda o terceiro destino de investimentos direto dos espanhóis. A viagem para a Espanha é parte de uma série de encontros no exterior que vem sendo realizados pelo ministro Tarcísio desde o mês de junho e que já passou por Washington e Nova York, nos Estados Unidos. Em novembro, Oriente Médio e China entram no roteiro de apresentações das oportunidades de investimentos na infraestrutura do Brasil. Ministério da Educação. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou na manhã de hoje a adesão de 15 estados e o Distrito Federal ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, que foi lançado pelo governo federal em setembro. Em 3 das 5 regiões do país, Centro-Oeste, Norte e Sul, todas as unidades manifestaram interesse de adesão. A Escola Cívico-Militar é um modelo desenvolvido para promover a melhoria na qualidade da educação básica no país. Para isso, será construído um ambiente de parcerias e de maior vínculo entre gestores, professores, militares, estudantes e até mesmo pais e responsáveis. O planejamento do Ministério da Economia prevê a implementação da gestão de excelência das escolas cívico-militares em 216 colégios até 2023, 54 por ano, a começar em 2020. Para que o programa contemple todo o Brasil, o MEC irá abrir um novo período para adesão, desta vez voltado para municípios. As prefeituras terão de 4 a 11 de outubro para solicitar a participação. A seleção dos municípios levará em conta a possibilidade de mobilização, em primeiro lugar, de profissionais da reserva das Forças Armadas. Caso não haja efetivo do Exército, Força Aérea e Marinha no município, a opção será empregar os membros das corporações estaduais, ou seja, policiais e bombeiros militares. Ministério da Justiça e Segurança Pública. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou a prorrogação do emprego da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária no estado de Roraima. A portaria 756 foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira. A autorização prevê que a Força-Tarefa exercerá a coordenação das atividades de guarda,
de vigilância e de custódia de presos em caráter episódico e planejado, pelo período de 60 dias, a contar de 1º de outubro a 29 de novembro. A concessão ocorreu após a solicitação do Governo do Estado de Roraima, que irá apoiar com a logística e a supervisão dos órgãos de administração penitenciária e segurança pública. Ministério do Turismo. Pesquisa inédita da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismos, CNC, registra que nos primeiros 7 meses de 2019, o faturamento no setor foi de mais de 136 bilhões de reais, o maior registrado nos últimos 4 anos. Em um cenário de evolução, a área do turismo faturou cerca de 20 bilhões de reais em julho deste ano e teve um saldo positivo de 25 mil empregos gerados nos últimos 12 meses. Segundo o ministro Marcelo Álvaro Antônio, abre aspas, o crescimento demonstra todo o potencial que nossas belezas e atrativos têm e que está sendo resgatada a confiança de empreendedores e investidores em nossa economia. Fecha aspas. Na área de geração de empregos, o bom resultado se deveu ao bom desempenho dos segmentos de hospedagem e alimentação e cultura e lazer. Nos últimos 12 meses, todas as regiões do país tiveram saldo positivo de emprego. Foram 12.009 vagas no Sudeste, 6.1 mil no Centro-Oeste, 3.3 mil no Sul, 2.3 mil no Nordeste e 1.2 mil no Norte. Em termos de faturamento, os 20 bilhões de reais em julho demonstram o crescimento do turismo no Brasil. Em relação a junho de 2019, o crescimento foi de 9%, então de 2019 a 2020. Já levando em consideração o mês de julho de 2018, o faturamento cresceu 1,5%. Os segmentos que mais se destacaram foram restaurantes e similares, com faturamento de 10,8 bilhões, alta de 3,9% em relação a junho, e transporte de passageiros, com 5,6 bilhões, alta de 20,2%. Dito isso, coloco-me à disposição de vocês. Boa noite, porta-voz Cláudia Gonçalves, da TV Record. Tudo bem? Tudo bom. Eu queria ver se a gente consegue confirmar a troca de comando lá no INCRA. Desde ontem a gente vem tentando, o mapa ainda não se pronunciou, aqui na cerimônia a gente insistiu com a ministra, mas não havia uma resposta por parte do Ministério. Obrigada. Conforme dito ontem, as equipes dos ministérios são de responsabilidade dos respectivos ministros. Então, neste ministério, eu vos indico que mantenham a tentativa de consulta àquele ministério para a consolidação da informação. Porta-voz, boa noite. Matheus Rodrigues, da TV Globo. Tudo bom? Tudo jóia, eu acho. São algumas perguntas. Pô, espero que não tenha quebrado aí o telefone. Daqui a pouco a gente descobre. O presidente hoje, quando estava falando com os garimpeiros ali na porta do Palácio do Planalto, disse que divulgaria um vídeo de um cientista russo sobre o grafeno que abriria a cabeça dos brasileiros. A gente queria saber se esse vídeo existe, se ele vai ser divulgado, por que via, ou se, enfim, foi um comentário... Eu vou checar com o presidente. De fato, nós já tivemos contato com o cientista russo que conhece profundamente dessa questão. O presidente também é um conhecedor das possibilidades do grafeno. Eu vou comentar com ele e assim que ele disponibilizar, eu passo para vocês na lista de e-mails. Ainda sobre esse assunto, o presidente falou que se dependesse dele, se a lei permitisse, aliás, enviaria forças armadas, que é um pleito dos garimpeiros que vieram aqui. Eu queria saber se isso já é um projeto concreto, se algum ministério está, de fato, cuidando de elaborar um projeto nesse sentido, ou se é uma intenção. É uma intenção, mas eu gostaria de destacar que o presidente,
ao receber este grupo de garimpeiros de Serra Pelada, demonstra com isso a sua capacidade de interlocução e de conhecer em loco, face to face, quais são as vicissitudes de todos esses grupos que são específicos e no caso deste que nós estamos comentando. O presidente também vem comentando a sua preocupação de alinhar nessas questões referentes a garimpo, a meio ambiente, etc., o desenvolvimento econômico com a sustentabilidade para a manutenção das riquezas, no caso específico dos garimpeiros, das riquezas minerais, em benefício da nossa população. Caso que você nos cita em relação ao emprego das Forças Armadas, o próprio presidente, antecipando essa ideia que ele vos apresentou, ele colocou que, para que tal se efetivasse, necessário seria termos a legislação em suporte à ação. Não há, de fato, neste momento, estudos mais aprofundados no tocante a esse emprego das Forças Armadas, e caso isso venha a ocorrer, estará adstrito, como sempre, aos preceitos legais da nossa legislação. Uma última pergunta, mudando de assunto, porta-voz. Pois não. Os senadores hoje falaram abertamente em travar o segundo turno de votação da reforma da Previdência se o governo não cumprir os acordos firmados para essa aprovação. O líder do PSL, o senador Major Olímpio, disse que, abre aspas, a água passou do umbigo. Queria saber quais acordos foram esses que o governo fez para viabilizar a reforma da Previdência e como que o Planalto avalia essa cobrança de pacto federativo, de pagamento de liberação de emendas parlamentares, como é que está isso? Nós temos confiança no patriotismo, como o presidente Bolsonaro sempre referenda, no patriotismo dos nossos senadores. Entendemos que a interlocução do poder executivo com o poder legislativo é uma atividade republicana e nós temos aqui no Poder Executivo ministros que fazem a intermediação, que são os conectores entre as informações do Poder Executivo e as informações do Poder Legislativo. Dentro desse ambiente, nós adequamos as solicitações, as conversações e um aprofundamento melhor seria colhido por parte de vocês, consultando a Secretaria de Governo. Boa noite, porta-voz. Gustavo Maia, do Jornal Globo. Porta-voz, se passaram já 11 dias desde a morte da menina Agatha Félix, de 8 anos, lá no Rio de Janeiro. E o presidente ainda não se manifestou sobre o assunto. O governo já se manifestou por meio do ministro Moro, por meio da ministra Damares. O presidente já em outras ocasiões, se não formalmente, publicamente, já lamentou esta perda, entende que os processos de investigação hão de identificar realmente quem foram os responsáveis por essa morte dolorida. Mas existe algum motivo para que ele não tenha falado sobre esse caso publicamente? Não há motivo. O presidente, ao entender que os ministros já se pronunciaram, referenda o que os ministros já falaram. Outra questão, mais cedo também no encontro lá com os garimpeiros de Serra Pelada, o presidente deu uma declaração falando que o interesse na Amazônia não é do índio, e ele falou um palavrão, da árvore, e é no minério. Interesse de quem, particularmente? Ele não citou exatamente a quem ele estava se referindo. Não é de agora que o presidente vem demonstrando preocupação com as questões da província mineral tão extensa que é a da região amazônica. Estuda desde os seus tempos de deputado e agora, como líder do Poder Executivo, tem a possibilidade de tornar clara à sociedade as potencialidades que aquela região possui. É dentro desse contexto que o presidente sempre coloca a sua preocupação da região amazônica. Desenvolvimento sustentável aliado ao meio ambiente. A busca de utilização das riquezas que aquele subsolo possui em prol da nossa sociedade. E, claro, que adaptando as condicionantes legais, inclusive com a convocação de pessoas que possam participar desse processo econômico. Boa noite, porta-voz Fábio Murakawa, do Valor. Bom, Murakawa. Tudo bem.
Porta-voz, os garimpeiros que vieram aqui para o Palácio do Planalto conversar com o presidente, eles estão pedindo basicamente uma intervenção federal lá em Serra Pelada, né? E pelo que se entende aí do que eles dizem, eles defendem um modelo muito parecido de gestão de Serra Pelada com o que havia na época do governo Figueiredo. O presidente Bolsonaro até citou, né, quando desceu ali para falar com os garimpeiros, que eles eram muito felizes na época do governo Figueiredo, que aquilo ali era militarizado, tinha um militar no comando, né, até na época era o Major Curió. A minha pergunta é a seguinte: o presidente Bolsonaro está sob cogitação você devolver que Serra Pelada volte a ter um modelo de gestão parecido com o que era na época do governo Figueiredo, com um militar no comando, as Forças Armadas ali dentro? Não, ele não fez nenhum comentário nesse sentido. Entendo que o fato de interagir com os garimpeiros possa lhe ter permitido esboçar algumas ideias, mas de concreto não temos nada nesse sentido. Boa noite, porta-voz. Pedro Vilela, da Agência Brasil. Eu queria saber se o governo está acompanhando a situação política no Peru, né? A gente teve um processo lá de dissolução do Congresso Nacional pelo presidente. Há 2 presidentes nesse momento governando o país, porque o Congresso reagiu nomeando uma presidente interina. Eu queria saber se o presidente tem sido informado sobre isso, se ele expressou alguma opinião sobre isso, como é que o governo brasileiro vê esse processo no país vizinho. Pontualmente, ele não expressou nenhuma opinião com relação ao fato, mas no processo informacional que cabe a uma estrutura como a nossa, o Ministério das Relações Exteriores, por meio do nosso embaixador acreditado naquele país, recebe as informações e as transmite ao presidente quando entender necessárias. Mas o presidente não fez comentário diretamente e pontualmente sobre esse fato. Porta-voz, tudo bom? Matheus, do Estadão. Eu queria retornar até um assunto que já foi mais citado há semanas, sobre a situação de Itaipu, no Paraguai. Há uma espécie de comissão parlamentar de inquérito que ocorre no país, e alguns depoimentos, inclusive de pessoas ligadas à estatal de energia do Paraguai, dizem que aquele empresário Alexandre Giordano, suplente do Major Olímpico, chegou a vir no Planalto, citou a família Bolsonaro em reunião com representantes da Leros, da estatal. E queria saber se o governo agora, passado um tempo, tem alguma posição sobre isso, se houve algum diálogo nesse sentido. O que nós temos é que esse assunto, no tocante a esse assunto, o Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos princípios de autodeterminação dos povos e da não intervenção. Os ministros das Relações Exteriores, das Minas e Energia e o diretor-geral de Itaipu têm atualizado o presidente. Aliás, é uma informação que eu já vos adiantei em outras oportunidades. Eles têm atualizado o presidente acerca dos aspectos conjunturais da Itaipu Binacional. O governo federal continua dialogando com o Paraguai de forma a construir soluções que contribuam para a correção de eventuais desequilíbrios em relação à contratação de energia produzida. No caso específico das decisões tomadas pelos parlamentares daquele país, claramente o Brasil não se pronunciará. Paz e bem.